Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, domingo, nossa reflexão está no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Então, 1 Coríntios 11, versículo 1. E ele diz o seguinte: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Amém. Bom, meus queridos, mais uma vez, o apóstolo Paulo, nos dando um grande ensinamento, E nada como começar a semana, hoje o primeiro dia da semana, a gente começar com esse ensinamento, Se tivermos que imitar alguém, se quisermos imitar alguém, que imitemos Paulo, pois Paulo era imitador de Cristo. Então não tem uma maneira melhor da gente levar a nossa vida imitando a Paulo, porque estaremos imitando a Cristo. Então, que a gente tenha isso na cabeça, Eu fico pensando, quando eu era mais jovem, então eu gostava muito de cantor tal, da banda tal, e ainda gosto, Ainda gosto de algumas, meu gosto mudou muito, Lógico, com o passar dos anos, depois que eu me converti, mudou mais ainda, então muitas coisas, acho que eu comentei isso aqui outro dia, que eu não uso, certas roupas eu não uso mais, então certas coisas não cabem mais na minha vida. Por quê? Porque agora, o meu foco é em outras coisas, Meu foco agora é nas coisas de Deus, então muitas coisas não me servem mais, E eu lembro, que eu usava camiseta com banda, com nome de cantor, nome das bandas e letras das músicas, Era uma fase que agora não cabe mais, na minha vida. E tem tudo a ver com isso aqui, Então, se eu tiver que ter, que eu seja fã, de alguém, que eu seja fã, então, de Paulo, do apóstolo Paulo, seja fã de Cristo, porque ele sim, eles, tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo, eles sim, tiveram uma vida que merece, realmente serem imitados e serem considerados ídolos, Eles sim, os outros não. O tempo, fez com que eu chegasse a essa conclusão. E não tem como, queridos, não tem como a nossa vida não mudar, com o passar do tempo, e não tem como a nossa vida não ser uma vida realmente produtiva, uma vida realmente que valha a pena ser vivida, quando a gente imita pessoas como o apóstolo Paulo, que é quando a gente imite Cristo, que passou por tudo que passou, mas sempre com gratidão, sempre com humildade, ensinando, pensando no bem de outras pessoas. Se a gente voltar um pouquinho aqui no versículo 33 do capítulo 10, aqui um pouquinho antes do capítulo 11, Paulo fala: também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Depois que ele fala: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a gente volta aqui, e pensa nisso, na cabeça de Paulo, como que funcionava. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Então, uma pessoa que tem esse pensamento, que tem essa conduta, esse sim merece ser chamado de ídolo, esse sim merece ser imitado. Que daí ele fala, torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, tornem-se meus imitadores, Façam isso, procurem agradar a todos, de todas as formas, como eu fiz,
porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, de todos, né? Para que sejam salvos, né? E nós, né? Então, mais ainda, né? Mais ainda, se tivermos que imitar alguém, que imitemos Paulo, porque ele era imitador de Cristo. Então, queridos, né? Hoje, domingo, que a gente reflita um pouquinho sobre isso, né? Sobre quem que nós temos como ídolo, quem que nós temos como admiração, né? Que seja realmente alguém que valha a pena ser considerado um ídolo, que vale a pena ser imitado, né? Então que a gente pense logo de cara no apóstolo Paulo, em Cristo, né? Pessoas que os apóstolos, né? Pessoas que deram sua vida para pregar o evangelho, que deram sua vida para falar de Deus, que deram sua vida para pensando, né, nos outros, né, levando a palavra de Deus para que outros, para que muitos também fossem salvos, né? Olha que coisa linda, né? Então que a gente imite essas pessoas que realmente valem a pena ser imitadas, né? Não imitando pessoas do mundo que não há pessoas que mereçam consideração, respeito. É claro que tem, é claro que tem que mereçam também, que tem também. Mas nós temos exemplos aqui, né? Paulo e Cristo. Duvido que tenha pessoas no mundo, né, que sejam mais merecedoras de serem imitadas do que Paulo e do que Cristo. Isso eu duvido. Isso é o José falando, isso não está na Bíblia, é o José que está dizendo isso. Então, queridos, eu, José, mais uma vez, se eu tiver que imitar alguém, eu vou imitar Paulo. Se eu tiver que imitar alguém, eu vou imitar Cristo. Vou me esforçar ao máximo, né? Falta muito ainda para o José chegar aos pés do apóstolo Paulo, falta muito, mas eu me esforço. Por quê? Porque eu estou pensando também no bem de todos, né? Eu estou pensando em levar a palavra de Deus para que todos sejam salvos, para que muitos sejam salvos. Então, estou aqui, de uma certa forma, imitando o apóstolo Paulo. É claro que com outras condições, é claro que, né, desse tamanhinho, eu me considero desse tamanhinho comparado ao apóstolo Paulo, né? Grandes pregadores como Billy Graham, por exemplo, né? Eu, sim, desse tamanhinho, mas estou fazendo a minha parte, estou levando a palavra de Deus, e sei com certeza que você também faz isso. Você, meu irmão, minha irmã, você também leva a palavra de Deus, né, e está fazendo a sua parte, está imitando o apóstolo Paulo também. Então que a gente continue assim, que continuemos nesse caminho, pensando como o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 10, versículo 33. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Lindo isso, lindo isso. Então, queridos, que a gente comece essa semana com esse pensamento, com essa atitude, com isso na nossa mente e no nosso coração, junto com a palavra de Deus. Busquemos o bem de todos, não apenas o nosso próprio bem, mas o bem de todos, para que todos sejam salvos. Levemos a palavra de Deus, falemos de Deus para que todos possam conhecer a Deus e que todos possam ser salvos, possam ter a chance de serem salvos. O nosso papel é levar a palavra de Deus, levar as condições para que as pessoas sejam salvas. Se elas serão ou não, daí não cabe mais a nós, né? Porque a salvação é individual, mas que a gente leve as armas, entre aspas, para que as pessoas possam ser salvas. Então, não há como a gente fazer isso, senão imitando a Paulo, imitando a Cristo. Tá bom, queridos? Então, que a gente comece e termine a semana imitando o apóstolo Paulo, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo domingo. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que agradam a Deus, fazendo as escolhas certas e nos tornando cada vez mais próximos de Deus, próximos da salvação e trazendo conosco várias pessoas também
que todos, né, que nós tenhamos contato sejam salvos, né, que eles tenham as armas, como eu disse, entre aspas, para serem salvos também, em nome de Jesus, e que a gente sempre pense no bem dos outros, que a gente pense em quantas pessoas a gente possa levar junto para serem salvas, em nome de Jesus, enchendo cada vez mais o reino dos céus. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo domingo. Que hoje sejamos melhores do que fomos ontem e que sejamos imitadores de Paulo, assim como ele é de Cristo. Grande domingo, queridos, recheado de bênçãos e milagres, em nome de Jesus. Grande abraço, Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau, queridos, com Deus.